Bom dia, queridos alunos da UB. Estamos aí iniciando o ano de 2023 com força total, né? Com os estágios aqui e atividades complementares com a nossa aula síncrona, primeira aula síncrona de 2023. Vou estar com vocês, então eu sou a tutora Divimari, sou formada em pedagogia e sou mestre em educação pela Universidade de São Paulo. E vou estar juntinho aí de vocês para auxiliar nessas atividades que vocês precisam cumprir para a conclusão de curso que vocês têm, tá bom? Eu preparei uma apresentação, então, em PowerPoint, com todas as informações detalhadas. Essa aula está sendo gravada. E no final, aí eu dou a oportunidade de vocês levantarem a mão para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu vou tirar a minha câmera para poder fazer a apresentação, depois eu volto aqui e a gente conversa, certo? Bom, a gente vai começar aqui então a apresentação dessas atividades aí de estágios e atividades complementares do ano de 2023, desse primeiro semestre. Sejam muito bem-vindos. Já começo aqui chamando a atenção de vocês de que os estágios esse ano já são desde o ano passado, né? Mas esse ano continuam sendo atividades presenciais, né? A pandemia já terminou, entre aspas, mas as escolas todas já voltaram, né, ao presencial, e a regulamentação, a decisão do MEC é que todas as atividades de estágio agora precisam ser presenciais. Então, nós não teremos mais aquelas atividades remotas, né, de estágio aí para que vocês pudessem obter a validação. A carga horária de todos os estágios são de 50 horas a serem cumpridas, né? Então, essas 50 horas, elas precisam constar lá da ficha de acompanhamento de vocês, das observações de estágio, que eu vou dar um exemplo logo mais à frente, como vocês devem preencher, tá? Mas aí, tirando uma das dúvidas que apareceram logo no início desse ano, são 50 horas de atividade de estágio em todas as disciplinas de estágio. É um link muito importante aí para a gente falar é sobre a residência pedagógica. Alguns alunos fazem residência pedagógica junto com a supervisão da professora Karina. Com exceção desses alunos, eles precisam apenas apresentar o relatório que eles fazem com a supervisão da professora Karina, junto com o comprovante da CAPES, para obter validação em todos os estágios. Então, apenas esses alunos que fazem residência pedagógica podem apresentar o relatório, porque eles fazem muito mais horas do que são pedidas, né, nos estágios obrigatórios. Eles podem apresentar, então, o relatório, que é feito com a supervisão da professora Karina, junto com o comprovante do CAPES, ou pelo menos o selinho do CAPES lá no relatório desses alunos. Quem apresentar a residência pedagógica como comprovante dos estágios, já deixe isso bem claro, inclusive no nome do documento que vocês vão anexar lá dentro da pasta de estágio, tá bom? Deixem bem claro que trata-se de residência pedagógica. Bom, começando aqui o passo a passo dos documentos que vocês precisam para ter aí a validação de estágio de vocês. São 4 fichas, né? Então, a gente está vendo aí que são 5 documentos, sendo 4 deles fichas. Então, a ficha de credenciamento, a ficha de solicitação, que já estão assinados pela coordenação do curso de pedagogia ou do curso de letras. A ficha de autorização deve ser entregue logo em seguida e vocês devem pedir para o diretor ou a diretora da escola assinarem, perguntarem onde eles têm firma reconhecida, qual cartório mais próximo que eles têm firma reconhecida, porque esses diretores estão acostumados com esse procedimento. A escola exige várias documentações
nas quais eles precisam desse reconhecimento de firma. Então, perguntem a eles qual o cartório mais próximo para que vocês possam reconhecer a firma, né, dessa assinatura na ficha de autorização. Quando vocês começarem as observações de vocês na escola, vocês precisam levar a ficha de acompanhamento, porque é a ficha de acompanhamento que vai trazer a data daquele dia que você está indo, o horário de entrada, de saída, a descrição da atividade que vocês viram naquele dia. Então, a ficha de acompanhamento vai estar com vocês durante toda a observação de estágio, né? Enquanto vocês estiverem na escola. Quando vocês terminarem todos esses procedimentos, é necessário que vocês façam um relatório do estágio, com no mínimo de 12 páginas, contendo capa, folha de rosto, sumário, apresentação da escola e também uma descrição das observações realizadas durante o estágio. Então, tudo que vocês viram durante a observação de vocês de estágio, vocês devem descrever nesse relatório. Como que a professora dava aula, se havia protagonismo do aluno, se ela instigava o conhecimento através de levantamento de questões, como que ela organizava as carteiras, como eram as atividades que ela passava, eram no caderno, eram impressas, eram jogos, né? Tudo isso é muito importante nessa descrição, porque aqui na ficha de acompanhamento vocês não vão conseguir detalhar as atividades, vocês vão colocar um breve resumo. Lá no relatório, sim, vocês vão descrever em maiores detalhes tudo que vocês viram. Esse projeto político-pedagógico que vocês vão colocar aqui na apresentação da escola é um documento público, a escola é obrigada a fornecer para vocês, assim que vocês pedem o projeto político-pedagógico da escola, e vocês podem colocar um resumo desse projeto, né? Vocês podem colocar quais são as metodologias, os valores preconizados pela escola, né? O que que a escola tem como norma, como regra, faz assembleia com os pais participam, tem uma gestão democrática ou não, essas decisões são mais horizontais, elas vêm diretamente da direção. Tudo isso é muito importante que vocês coloquem no relatório de vocês. Bom, então aqui a gente tem as etapas, né? Antes de iniciar o estágio lá, a atividade presencial, e durante a atividade de estágio. Antes de iniciar, é importante que vocês levem, entrem em contato com a escola. Se houver o aceite da atividade de estágio de vocês, vocês precisam levar a ficha de solicitação, a ficha de credenciamento, que já estão assinadas pela nossa coordenação, a ficha de autorização, pedir a assinatura do diretor e reconhecê-la em cartório, tá? Todos esses documentos aqui é bom que vocês digitalizem e salvem em PDF, porque vocês vão precisar apresentar essas fichas lá anexadas na atividade de estágio. Depois, quando vocês começarem a atividade, as observações, vocês vão preenchendo a ficha de acompanhamento conforme os dias que vocês vão indo, e depois que finalizarem as observações, vão preparar então o relatório com todas as informações detalhadas. É importante dizer que para vocês postarem lá no estágio, para validação dos documentos, é bom que vocês anexem tudo isso daqui junto, tá? Não precisa ir postando documento por documento, vocês vão postar quando finalizarem tudo, quando todos esses documentos aqui estiverem prontos. Aqui é a página do manual, né, em que traz esse passo a passo de como vocês devem seguir, então, no estágio de vocês. Por isso que é tão importante vocês lerem atentamente o manual, tanto dos estágios como das atividades complementares, porque ali vocês vão ter todas as informações com maiores detalhes, né? Ali vocês não perdem nenhum detalhe das explicações. Então, inclusive essa e as outras aulas síncronas, elas não substituem a leitura do manual, não deixem de fazer uma leitura atenta do manual.
No caso, as etapas que vocês devem seguir dos estágios está na página 4 do nosso manual de estágio. Então, aqui, novamente, né, falando sobre a leitura atenta do manual, a importância, e além disso, que as fichas, essas fichas que que eu estava aqui citando para vocês, que são necessárias para a validação, para vocês fazerem todo o procedimento certinho do estágio, elas estão em anexo dentro do manual. Então, elas estão lá em anexo nas últimas páginas do nosso manual de estágio. Elas estão a partir da página 18, né? Então, essas fichas aí, todas elas muito importantes, as 4 fichas de estágio, estão dentro do manual a partir da página 18. Aqui é um exemplo de preenchimento da ficha de acompanhamento de estágio, né? Então, vocês começam colocando o curso do qual vocês pertencem, o polo, né? Então, por exemplo, o aluno 100% EAD vai colocar polo EAD. Agora, se você é um aluno que pertence a algum polo, você vai colocar o nome do polo do qual você pertence. Aqui, o preenchimento de frequência, né, das observações, das idas ao colégio, você precisa colocar a data do dia que você está indo, o horário da entrada, o horário da saída, o total das horas cumpridas naquele dia, então, das 8 ao meio-dia são 4 horas, um breve resumo do que você viu naquele dia, do tema, do conteúdo, né? Então, por exemplo, aula de alfabetização, letra cursiva, e você precisa que a professora assine esse dia aqui para você, tá? Lembrando que essas horas diárias não podem ultrapassar 6 horas por dia, tá? É uma regulação do MEC, nós não poderemos aceitar fichas que trouxerem com horas excedentes a essas 6 horas. Então, 7, 8, 9, como já aconteceu, esse estágio inteiro fica comprometido devido a esse regimento, tá? O não cumprimento desse regimento aí. Lembrando que vocês podem usar mais de uma ficha de acompanhamento, né? Aqui, total da carga horária nesta ficha, vocês vão preencher, por exemplo, você preencheu essa ficha aqui, ocupou mais de uma linha por dia, e aí deu 20 horas, você preenche com 20 horas e preenche outras fichas até totalizar as 50 horas. Quando a gente vai validar lá, vai corrigir os estágios, nós verificamos todas as fichas de acompanhamento para verificar se totalizou as 50 horas. Aqui, referentes ao semestre que você está cursando, para cumprimento de estágio em o nome da disciplina do estágio que você está cumprindo, então, por exemplo, aqui, Educação Infantil Ciclo 1, e depois a data aqui, bonitinha, a cidade, o dia, o mês e o ano. Eu gostaria de pedir para vocês tirarem o microfone, por favor, porque essa aula está sendo gravada, tá bom? Outros alunos que não estão conseguindo entrar nessa aula síncrona vão depender dessa aula gravada aqui depois para assistir e tirar as dúvidas. Lembrando que essa ficha aqui, ela precisa ser preenchida à mão, tá? A caneta azul. Aqui vocês vão assinar, então, a ficha de estágio de vocês e também vão pedir para o diretor assinar e carimbar nesse espaço aqui quando vocês terminarem todas as observações. Aí vocês podem ir lá na sala do diretor e pedir para ele assinar e carimbar essas fichas, porque também é necessário, certo? Aqui, então, vocês vão colocar o nome da instituição, o endereço, o seu nome, né, o RA e, se possível, o telefone da escola também. Aqui é uma cópia do regimento lá do MEC dizendo sobre a carga horária máxima de 6 horas por dia de estágio, né? É uma lei de estágio em vigor desde 25/9/2008, então dizendo aí que o estagiário não pode ter uma jornada com mais de 6 horas por dia de atividade, não é permitido. Aqui algumas particularidades de algumas disciplinas de estágio. Então, a gente tem o estágio em ambientes não escolares,
né? Esse estágio em ambientes não escolares deve ser realizado em ambientes ou locais que são fora da escola. São ambientes que também devem proporcionar a formação de crianças e jovens, né? Esses locais também precisarão assinar todas as fichas de estágio, né? Inclusive com a firma reconhecida em cartório do dirigente do local. Então, antes de iniciar a atividade de estágio nesses locais, eu sugiro que vocês informem que haverá necessidade de que o local cumpra com todas essas normas, né? Já avisem de antemão que vocês vão precisar da assinatura do dirigente, que vai precisar reconhecer em cartório, para que vocês se certifiquem que esse local vai poder fornecer todos os documentos que vocês precisam para a validação de estágio de vocês. Algumas dúvidas que surgiram é sobre quais são esses locais de estágio em ambientes não escolares. Alguns aqui que eu coloquei como sugestão são associações de bairro, clubes, instituições esportivas ou religiosas, ONGs, centros culturais, alguns museus também fornecem formação de crianças e jovens. Então, tem muitos locais, né? É muito importante que vocês, enquanto profissionais, saibam que vocês também podem exercer a profissão de vocês nesses ambientes, né? Desde que eles forneçam a formação de crianças e jovens, vocês também poderão trabalhar nesses ambientes. Então, procurem ambientes que vocês gostem, que vocês tenham interesse em amanhã ou depois trabalhar nesses lugares. Assim, vocês já têm a oportunidade de conhecer e ver como funciona, né? Por isso que é tão importante esse estágio em ambientes não escolares, porque a nossa profissão ela vai para além da escola, ela também está nesses locais de formação. Bom, sobre o estágio em educação especial, ele tem que ser realizado em escola comum, junto aos casos de inclusão da escola, né? E ele pode ser realizado em qualquer sala da educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental 1. Lembrando que o profissional de pedagogia só pode lecionar até o quinto ano, né? Então, vocês devem procurar esses casos de inclusão para realizar o estágio em educação especial nessas salas em que o profissional de pedagogia pode atuar. Então, desde o ensino infantil até o ensino fundamental 1, ele precisa ser realizado em escola comum. Sobre os estágios, tanto do ensino fundamental 1, primeiro e segundos anos, e depois terceiro e quartos anos, como o estágio na educação infantil, tanto o ciclo 1 como o ciclo 2, cada uma dessas disciplinas deve ser realizada com uma carga horária de 50 horas em cada uma delas, né? Então, no primeiro e segundo ano, 50 horas, terceiro e quarto ano, 50 horas novamente, ciclo 1, 50 horas, ciclo 2 também 50 horas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades complementares, né? Há aí a obrigatoriedade de cumprimento de 200 horas ao total. Essas atividades aí, elas aparecem apenas para os alunos que estão no oitavo semestre, né? Então, para os alunos que estão no sétimo semestre, não fiquem impressionados porque essa atividade não vai aparecer na grade lá de disciplinas de vocês do AVA, nem estarão matriculados nessa disciplina. Mas vocês podem fazer as atividades complementares durante todo o curso de vocês, né? E aí eu sugiro que vocês guardem todos os certificados, declarações em uma pasta do computador, ou então em alguma nuvem do OneDrive, do Google Drive, do que vocês acharem melhor. Guardem todos esses documentos, porque assim que abrir a atividade complementar de vocês no oitavo semestre, vocês podem anexar todos os documentos que vocês tiverem, né? Assim vocês podem ficar tranquilos também, que quando chegar no último semestre, vocês vão estar praticamente aí com essas atividades cumpridas,
né? Vão poder postar tudo dentro da pasta. Bom, as atividades complementares, elas são atividades obrigatórias para a conclusão do curso, né? Então, todas as universidades possuem atividades complementares, todos os cursos possuem. Então, as universidades, quem fornece os eventos acadêmicos, já estão acostumados, inclusive, né, a fornecer esse certificado, sabe que os alunos têm que cumprir uma carga horária dessas atividades. São atividades obrigatórias previstas nas diretrizes nacionais curriculares, né? Os documentos que são válidos são documentos assinados, né, pelos dirigentes aí, pelos responsáveis dos eventos, atividades, projetos, e visa enriquecer a formação de vocês. Então, todas essas atividades aí, elas vão complementar todas as disciplinas que vocês têm, todas as formações que vocês têm, né? E vai também proporcionar que vocês conheçam o que está sendo estudado, né? Quais são as últimas teorias, metodologias, tudo o que está sendo estudado na atualidade, quais são as discussões que estão acontecendo, né? Todas essas atividades, então, são muito importantes para a formação profissional de vocês, e elas são palestras, cursos livres, congressos que vocês podem participar, simpósios, atividades sociais ou culturais, a própria experiência profissional para quem já está atuando, tem algum estágio remunerado, dentre outras atividades aí que vocês podem fazer. Esses documentos, eles precisam ser anexados dentro da plataforma da atividade complementar 2023. Então, esse semestre, vocês devem reparar lá no AVA que abriu uma plataforma de atividade complementar com a data desse ano, então de 2023, e o que está sendo pedido para vocês é para que vocês migrem todos os documentos que, por vezes, vocês postaram em outras plataformas de atividade complementar, mesmo do ano passado ou de 2021, migrem todos esses documentos para a plataforma de atividade complementar 2023. Assim, a gente e vocês conseguem ter um parâmetro melhor de se vocês atingiram as 200 horas ou o quanto está faltando, né? Então, se possível, a gente está pedindo para que vocês migrem todos esses documentos para essa plataforma de atividade complementar 2023. Os alunos transferidos da Uniesp, eles têm uma modalidade particular lá dentro dessa plataforma de atividade complementar 2023, tem lá alunos transferidos da Uniesp, e esses alunos podem postar todos os documentos dentro dessa modalidade, tá? É um caso em particular, são alunos que eram do presencial ou semipresencial que estão vindo para o EAD, então que já cumpriram, já conversaram com o professor, com outros regimentos que existiam lá, então eles podem estar postando todos os documentos dentro dessa modalidade. A modalidade outros que nós temos lá nas atividades complementares, só devem, vocês alunos, só devem anexar os documentos dentro dessa modalidade quando vocês forem orientados por mim, tá? Não anexem documentos ali sem que vocês tenham essa orientação, porque é necessário que vocês preencham e cumpram com a carga horária das atividades lá que já existem. Então, cursos, eventos acadêmicos, congressos, e tem aluno que não postou nada em cursos e posta em outros, né? E não, vocês precisam cumprir a modalidade lá de cursos antes de que recebam essa orientação aí minha, para que vocês possam ou não usar essa modalidade ou. Uma atenção que eu gostaria de chamar a todos é sobre o título que o documento de vocês traz, né? Então, o certificado sempre vem ou palestra, ou curso, ou congresso, ele traz o título,
da atividade que vocês fizeram. E esse título vai nortear, vai orientar vocês para saberem qual modalidade vocês devem anexar ao documento. Então, o documento intitulado como curso, o aluno concluiu o curso de e traz o título lá do curso, vocês precisam postar esse certificado dentro da modalidade de cursos de capacitação, né? Ou documento intitulado como a participação em congresso, também vai anexar na modalidade de participação em congresso, e assim por diante. Então, prestem atenção no nome, no título que traz o documento. Porque se vocês postarem um documento intitulado curso em congressos, por exemplo, eu sou obrigada a retirar esse documento, avisar vocês que foi postado de forma errada, para que vocês realoquem o documento, e isso acaba demandando um pouco mais de tempo. Se a gente está no final do semestre, por exemplo, às vezes está dentro da data que está expirando ali, já não pode mais postar, então fiquem atentos ao título dos documentos que vocês, para anexar dentro das modalidades corretas. Uma atenção aqui sobre eventos acadêmicos, né? Alguns alunos têm dúvidas sobre o que postar dentro da modalidade de eventos acadêmicos. As atividades, todas elas que ocorrerem em ambiente acadêmico dentro da universidade, seja a Universidade Brasil ou em outras universidades, como palestras, mesas redondas, seminários, simpósios, essas atividades podem ser postadas na modalidade de eventos acadêmicos. Fazendo uma ressalva aqui que nós temos apenas uma modalidade em que é permitido tirar um print do ingresso, da foto do livro, da foto do filme, da capa do filme, da entrada no museu, mesmo que seja uma atividade remota, né? Vocês podem tirar um print e anexar juntamente um relatório descritivo para obter validade lá na modalidade de atividades culturais. Ela vem escrita como visitas técnicas, museus, visitas a museus, cinema, leitura. Somente essa modalidade nós validamos sem uma assinatura, né, do dirigente lá, do responsável pelo local. Nós validamos apenas com o print e o relatório descritivo, apenas nessa modalidade. Então, aqui é um print lá do nosso AVA, querido, né, com todas as modalidades lá das atividades complementares. Aqui, essa que eu acabei de falar para vocês, né, visitas técnicas a museus, centros culturais, feiras culturais. Apenas essa modalidade aqui dá o direito de vocês tirarem só um print da capa do filme, por exemplo, junto com um relatório descritivo para obter validação. E aí, filmes e visitas a museus, por exemplo, são validados 5 horas e leituras de livros são validados com 10 horas. Alguns alunos conseguem também fazer visitas técnicas em alguns lugares e conseguem o certificado da visita técnica, ela também deve ser anexada aqui nessa modalidade, né? E aí nós temos várias outras modalidades aqui, lembrando que não é obrigatório que o aluno poste em todas as modalidades para obter conclusão das atividades complementares. O que é importante é que o aluno conclua as 200 horas obrigatórias, tá? Não é obrigatório postar, ter postagens e atividades em todas as atividades. É muito importante também falar sobre o limite máximo de horas a serem validadas em cada uma das modalidades, né? Então, cada uma dessas modalidades aqui, elas possuem um limite máximo de validação. Em cursos de capacitação, por exemplo, são 40 horas. Em eventos acadêmicos, são 60 horas. Então, se você postar documentos aqui que sejam, por exemplo, que deem um total de 80 horas, apenas 60 horas serão validadas.
É importante também que vocês saibam que as horas que constam no documento, no certificado, vão ser diretamente proporcionais aos pontos que nós iremos dar lá para vocês. Então, um documento que trouxer 20 horas vai valer 20 pontos, 4 horas, 4 pontos. E esses certificados e os documentos devem ser anexados dentro da modalidade correspondente da atividade. Aqui eu peguei um quadro para vocês dos limites, né, de horas validadas em cada uma das modalidades, mas esse quadro também se encontra na página lá do manual, na página 5 e 6. Por isso que é tão importante que vocês leiam atentamente o manual, né? Lá no manual também tem essa tabela que eu trouxe para vocês na página 5 e 6, dizendo qual é o limite de horas de cada uma das modalidades, né? Para que vocês possam se organizar melhor. Então, vocês perceberam, por exemplo, que já fizeram um curso livre na UB, que vale 40 horas? Procurem diversificar a atividade de vocês, procurem outra atividade complementar para fazer, para obter maior validação, para que vocês atinjam as 200 horas obrigatórias. Aqui é um exemplo de certificado, então o certificado sempre vai trazer o título lá da atividade que vocês fizeram, né? O total de horas cumpridas, precisa estar assinado e precisa estar datado também esse certificado. Além do certificado, também são aceitas as declarações. Aqui, por exemplo, uma declaração de experiência profissional, né? Então, precisa trazer todos os dados de vocês, com a carga horária semanal, por exemplo, que vocês cumprem, né? Precisa estar assinada e também precisa estar datado. É muito importante que vocês agendem todas as datas de entrega, não só dos estágios e atividades complementares, como também das disciplinas, né? A organização é o segredo do sucesso. Planejem-se também quais são os dias que vocês têm disponíveis, qual o melhor horário para fazer. Assim, quando vocês verificarem os eventos, vocês vão ter uma noção se vai ser possível participar, se não vai, né? Se não é melhor vocês, de repente, fazerem uma atividade remota. As atividades AC da modalidade eventos acadêmicos, elas podem ser realizadas em qualquer universidade. E sobre os estágios também é importante que vocês entrem em contato com as escolas que forem mais próximas de vocês, para já fazer o pedido. O quanto antes vocês fizerem esse pedido, melhor, né? O quanto antes vocês iniciarem essa atividade, com mais tranquilidade vocês terminam o semestre, né? Já vão agilizando assim que vocês forem aceitos, levem as fichas de credenciamento e solicitação. Depois já leva a ficha de autorização, pede a assinatura do diretor, reconhece em cartório, né? Quanto antes vocês derem esse start, esse início na atividade, melhor. E aqui eu finalizo, né, essa apresentação aqui que eu fiz para vocês, desejando já de antemão um ótimo ano, um ótimo 2023. Contem comigo, né? A gente sabe que estudar exige aí uma organização, uma responsabilidade, né? E é um compromisso, antes de tudo, com vocês mesmos, né? Uma realização pessoal e profissional, tá? Então, se organizem, se planejem, porque realmente é muito importante para que vocês consigam alcançar tudo o que vocês pretendem alcançar, né? Vocês estavam vendo a minha apresentação? Ô, professora, Oi, desculpa, posso interromper um minutinho? claro, Eu pode tive sim. muito problema para entrar pelo notebook e só ouvi os 3 minutos finais. Eu queria muito ter assistido essa aula. Eu quero saber se a senhora vai gravar, a professora vai gravar e vai postar na plataforma para a gente poder rever
Essa aula para mim é muito importante. Nossa, eu estou desde as 11 horas tentando entrar pelo notebook e não consegui. Consegui pelo celular. Ah, não, Mari, eu sei como é que é. Alguns alunos até entraram em contato comigo pelo AVA, dizendo que também não ia conseguir, se eu ia gravar. Todas as nossas aulas síncronas sempre serão gravadas e eu vou postar lá no mural das disciplinas de estágio e atividade complementar para que vocês tenham acesso, tá? Todas elas vocês vão ter acesso. Então, essa aula ela vai ficar nas pastas de estágio e nas atividades complementares. Eu vou encontrar ela Isso, lá lá? no mural de aviso, lá onde vocês viram que ia ter aula síncrona, com todas as informações para vocês entrarem, Aham. ali também eu vou postar. Vou colocar aula gravada e a Ah, data, e vou postar a aula gravada. ai, obrigada, professora. Nossa, estava aflita. Obrigada. Imagina. Vocês assistiram a apresentação? Porque aqui para mim não apareceu para descompartilhar. Olha, esses últimos 3 minutos eu vi as postagens, era sobre os certificados, né? Isso, e apareceu, né, no PowerPoint? Apareceu. Ah, Para então mim tá bom. apareceu. Então tá Para mim jóia. também. Ai, que bom, que alívio, porque agora eu olhei aqui e não apareceu descompartilhar, fiquei preocupada. Tudo bem com vocês? Força total para começar 2023? Sim, professora, a minha carga horária está puxadíssima, porque eu vim de uma transição de presencial para IAD, e esse Tá, semestre vai estar muito puxado. Por isso que eu estou antenada, essa dica que a professora deu de a gente se programar, fazer o nosso cronograma, vai ser muito importante para mim, demais, senão eu não vou mas dar é, conta. viu, Mari? E é mesmo. Olha, é uma dica de estudante para estudante, porque a gente que é professor, a gente já estudou e continua estudando pro resto da nossa vida, né? E eu também sou professora em escola com 5º ano. Então, assim, se a gente não se programar, se a gente não se planejar, as coisas a gente às vezes começa a perder o controle, né? Com as datas, com o que tem que entregar, qual é o melhor momento de estar fazendo uma atividade. Então, se você consegue um momento, né? Às vezes do seu final de semana, pega, senta, dá uma planejada. Qual o melhor momento que eu tenho para fazer as atividades? Qual o melhor momento que eu tenho para cumprir essa tarefa, a outra, né? E se agendar, ver as datas de entrega é a melhor coisa que vocês podem fazer. E agora, logo no iniciozinho, né? Porque aí você passa o semestre de uma forma mais tranquila mesmo. Eu tô com Professor, posso tirar algumas dúvidas? Oi, Daiane. Bom dia. Pode ser a Daiane e depois a Karina? Pode. Bom dia. Na autorização para a realização do estágio, que o diretor tem que assinar e a gente tem que reconhecer firma, o preenchimento é à mão? Isso, todas as fichas vocês devem preencher à mão, tá? Principalmente a ficha de acompanhamento, mas o restante das outras fichas também, de preferência a caneta azul. Tanto a carta de solicitação e o Olha, credenciamento. então, a solicitação e credenciamento, elas já estão, é aquilo ali, é uma carta de solicitação e credenciamento assinada pela coordenação. Essas duas vocês só precisam entregar mesmo, tá? Agora, a ficha de autorização e a ficha de acompanhamento, vocês precisam preencher e preencher à mão, né? Preencher a caneta. Entendi. É só isso. Obrigada. Nada. Fala, Karina. São muitas dúvidas, mas vamos lá. Horas complementares, curso. 40 horas por certificado ou 40 horas total? 40 horas total, Ah, entendi. Então, tá? fazer vários tipos então, de coisas para eu não poderia resolver todas as horas no certificado. Em curso. Não, não. E é justamente para que vocês consigam diversificar mesmo, Karina. É para que vocês consigam participar do máximo de coisas possível. Em congressos, por exemplo, vocês conseguem ter informações de ponta do que está acontecendo no curso de vocês. O que as pessoas estão estudando, o que está sendo falado. Por exemplo, esse chat GPT agora que está todo mundo falando. Tem muito congresso, muito simpósio falando sobre a influência desse site na educação. Então, é muito importante que vocês participem para que vocês estejam antenadas do que está acontecendo no curso de vocês,
tá? O intuito é esse, é que vocês tenham uma formação mais completa possível. Um exemplo, eu trabalho na rede municipal de Jandira como monitora já há quase 9 anos. E todo ano nós temos formação pedagógica, são palestras. Eu posso utilizar? Claro, pode utilizar. Só não esqueça que você vai precisar de um certificado, de algum documento que comprove que você participou, Tá. E, tá? exemplo, do que eu fiz ano passado, eu posso postar? Pode postar sim. Tá bom. Agora, em relação a estágio. Professora, Estágio de educação especial. mas pode falar, Karina. Estágio de educação especial. Como eu trabalho em creche, eu posso fazer o estágio lá? Pode sim. No meu horário de trabalho não pode, né? Não pode contar. Não. De preferência, procura um outro horário que você não esteja exercendo atividade profissional, né? Para você fazer essa observação mais direcionada nesse aluno de inclusão. Por quê? Porque também, no momento que vocês se formarem, vocês vão precisar dessa experiência. E eu estou falando como alguém que se formou em pedagogia também. Vai contar demais vocês terem essa experiência. Muito provavelmente vocês terão casos de inclusão nas salas de vocês, né? Então, é muito bom que vocês já comecem a verificar como que as professoras fazem, quais são as metodologias usadas, né? Assim, na creche eu trabalho de manhã, com a professora na sala. A sala que eu peguei esse ano tem 4 crianças autistas. Não temos ninguém a mais para ajudar, fica por conta da professora e das 2 monitoras. Uhum. Falando muito disso. E assim, professor na creche é só no período da manhã. No caso, se eu for estagiar no período da tarde, eu não tenho um professor na sala. Olha, se não for atrapalhar a sua atividade profissional, porque eu acredito que você também ajude a professora, né? Mas se você conseguir fazer suas observações enquanto você está exercendo essa atividade, não tem problema. Tá. Aí assim, eu só vou conseguir observar. Aí fazer mesmo, que nem relatório, eu faço depois, fora do meu horário, e peço para essa professora assinar, pode ser? Pode. Só um detalhe, Karina, o relatório é lá no finalzão, tá? O que você vai precisar pedir para ela é a ficha de acompanhamento, Tá bom. Uhum. tá? Na ficha de acompanhamento, você vai colocar o dia, horário de entrada, saída, total, descrição da atividade e vai pedir para ela assinar dia a dia. Mas assim, E na ficha de encaminhamento, quando eu for preencher, eu posso colocar o horário do meu trabalho ou melhor não? não, pode colocar, não tem problema. Só que depois você vai ter que pedir para o diretor assinar lá embaixo e carimbar a ficha. Tá bom, porque assim, eu não tenho condições de eu conseguir preencher essa ficha ali durante o meu período de trabalho, porque é bem puxado com 4 crianças autistas dentro da mesma sala. Sim. Mas eu absorvo muito da minha experiência. Absorvo muito. Karina, eu só vou interromper você. Eu vivo a mesma situação que você. Nós somos colegas de trabalho. Eu sou de ilha solteira. Eu falo para você, eu acredito que não há possibilidade, porque no horário de trabalho você não pode registrar que você está fazendo estágio. Só confere isso antes de você começar. Então, essa foi a minha pergunta. Se eu vou poder colocar na ficha de encaminhamento o horário que eu trabalho, senão vai dar Eu acho que por lei não, tá? Eu passo pelo mesmo problema que você. Eu trabalho das 8 às 6 horas ou das 7h20 às 5 horas da tarde. E também passo por esse problema, porque o horário de trabalho não pode ser registrado como estágio. O que você pode fazer, Karina e Mari? Conversem com o diretor da escola ou da creche. Uhum. Vejam se vocês não podem, de repente, pegar algumas horas para fazer. Só um minutinho, gente. Então, Mari, porque se a gente pudesse aproveitar do nosso trabalho e só na hora da ficha colocar um horário diferente, ia ajudar muito, né? Você é de onde, Karina? Desculpa, eu acabei de entrar agora, eu não sei se Desculpem. vocês se apresentaram. Eu sou de Jandira. É estado de São Paulo? É, né? Uhum. Não, a minha sugestão é, de repente, vocês conversarem com o diretor
né? E verificarem se vocês não podem estar ocupando alguns dias, alguns períodos, suspendendo essa atividade profissional e fazendo apenas o estágio. Tem professor na sala. E depois solicitar que o professor assine. Não, nesse período que você está lá, exercendo a sua atividade profissional, pergunta para o diretor se você não pode deixar um dia ou outro da semana, alguns períodos, só para fazer observação de estágio. Tá. Porque Tá aí você não estaria exercendo atividade profissional, você estaria só fazendo observação de estágio. Mesmo assim, não vai dar problema na hora de eu preencher a ficha e colocar o meu horário de trabalho. Ou é melhor eu colocar outro horário. Por exemplo, o horário da tarde. Eu posso perguntar para a nossa coordenação, Karina, e depois te dar um retorno. Mas, a meu ver, se você conseguir fazer observação, eu preciso perguntar para a coordenação, tá? Ô, Mas Karina, eu interrompendo de novo, rapidinho. Dá problema porque a diretora da escola não vai assinar o seu estágio. Ela não vai ter permissão, porque você está no horário de serviço, ela não pode assinar. No meu caso, a única alternativa que eu tive até o momento foi, no meu horário de almoço, eu faço 1 hora por dia o estágio. Aí vou ter que ir para 1 hora só, que é das 11 ao meio-dia, na semana que eu estou nesse horário de almoço. Além de ser 1 hora só, horários alternados. Então, vai ser uma batalha. Porque vai caso ser mais longo, né? vai ser muito mais longo, muito mais difícil, oneroso, porque a escola que eu vou fazer estágio é bem longe de onde eu trabalho, porque pela lei, e eu fiquei sabendo, não sei se é possível. Se a gente conseguir 1 hora, por exemplo, disponível no horário de trabalho, a gente pode pagar hora em outra instituição municipal. Eu estou verificando se é verdadeiro isso, porque eu também não sei. Eu fiquei sabendo dessa informação. Aí, por exemplo, pagar horas à noite em alguma instituição municipal. Mas não sei se isso é verdadeiro, sabe, Karina? Eu tenho que verificar também. Depois, professora, eu posso te mandar tudo bonitinho por e-mail, a minha situação. Acho que fica até mais fácil para você buscar, né, informações. Isso. Não, claro, manda sim, porque aí eu já encaminho esse e-mail diretamente para a coordenação. Tá bom. Tá? Então, por enquanto, são essas as dúvidas. Tá bom, Karina, prazer te conhecer. Obrigada, prazer. Professora, eu também tenho uma dúvida. Oi, Letícia. Então, eu fiz os estágios ano passado, né? Só que eu não consegui registrar no cartório porque o meu patrão já tinha me dado um horário determinado para mim fazer os estágios e ele não me liberou para ir registrar. Como esse mês eu estou de férias, eu acabei que não entregando. E aí, esse mês eu estou de férias, eu queria saber se eu poderia registrar esse mês agora e entregar, no caso. Olha, Letícia, a orientação que eu tenho é que os estágios vigentes em 2023 precisam ser realizados em 2023. Mas você pode também me mandar um e-mail que eu encaminho para a coordenação, né? Esse seu caso, e aí a gente vê. Nada, eu fiz todos os dias, tudo certinho, só não consegui registrar no cartório, aí por isso eu acabei não enviando. Aí, como esse mês de férias, aí eu ia ir lá no cartório, resolver e já entregar. Tá? Me manda as documentações, tudo direitinho por e-mail, que eu falo com a Thalita, né, que é a coordenadora, e aí eu te dou um retorno. Mas manda tudo detalhado no e-mail, que assim eu encaminho para ela com tudo explicadinho, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Nada. Pro, eu tô com outra dúvida. Oi. Eu faço estágio pelo CIE, né, na escola prefeitura. Às vezes é o remunerado. Aí minha dúvida é, na atividade complementar, como eu posso pedir para estar jogando algumas horas para estar batendo e aonde? Olha, a melhor coisa que você faz, Daiane, primeiro, é ver quais são as atividades que são mais acessíveis para você, né? E isso aqui é uma dica geral. Então, tem muita atividade, por exemplo, para vocês que às vezes trabalham muito, não tem muito tempo, tem muita atividade remota, né? A pandemia não está mais aí, mas o que ficou da pandemia são essas reuniões, lives, simpósio, várias atividades remotas, né, que a gente tem. Então, deem uma olhada no site de busca, porque várias universidades já têm agenda fechada para esse semestre, com vários eventos que vocês podem se inscrever e
e que fornecem certificados, porque todas já estão preparadas para isso, porque os alunos precisam, né? Agora, se não trouxer, se você abrir lá um evento numa universidade que vai ter, evento remoto, uma palestra, né? E não está claro que eles fornecem certificado, liguem na secretaria, perguntem, se certifiquem, para que vocês não percam tempo também, né? Vocês precisam fazer para formação, para se enriquecer, mas também para conseguir as horas de vocês. Então, façam uma busca lá no site de busca, vejam quais são as atividades que terão esse ano em outras universidades também, para vocês conseguirem se programar, fazer a inscrição, né, e participar, porque muitos fazem o certificado e dão para vocês. Todas essas atividades em universidade a gente pode considerar como eventos acadêmicos. A própria Universidade Brasil tem o curso livre. E os cursos livres da universidade, alguns já têm 40 horas. Então, você fazendo um curso livre da Universidade Brasil, você já está com o curso a modalidade curso de capacitação cumprida, né? A experiência profissional de vocês também pode ser validada na atividade complementar. Então, se você trabalha, faz estágio remunerado, pede uma declaração lá da escola dizendo que você trabalha não sei quantas horas por semana, seus dados pessoais, assinada pela direção, e posta lá em experiência profissional, que a gente também pode validar. São 60 horas de experiência profissional. Então, ó, só o curso e experiência profissional já dão 100 horas, né? Eventos acadêmicos são mais 60 horas, né? E aí é muito interessante que vocês participem também de algum congresso, de algum simpósio, assim, vocês vão também se inteirando quais são os assuntos em educação que estão sendo falados agora, tá bom? E outra dúvida. Lá, nós fazemos formação continuada, né? Pela DRE. Aí eles sempre dão uma declaração de participação. Uhum. No caso, eu colocaria em participação de... Deixa eu ver aqui que eu tô com a palavra. Então, Daiane, esse é tipo um treinamento, né? Então, vocês podem colocar, inclusive, os treinamentos em escola e essas formações naquele projeto integrado. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, peraí. Deixa eu chegar aqui nas modalidades. Esse projeto aqui, apresentações, vocês estão conseguindo visualizar? Peraí. Apresentações de projeto, produto de projeto de intervenção, empresarial integrado, vocês podem colocar aqui, tá? Porque é tipo, como se fosse um treinamento profissional. Agora, aqui também em apresentações de trabalhos, encontros profissionais, também pode ser anexado aqui. Então, esses encontros de formação que vocês têm, vocês tanto podem colocar aqui, né? Então, que tem nesse apresentações em congressos, tem encontros profissionais, ou então em produto de projeto de intervenção, que é voltado mais para atividades profissionais mesmo. Ah, entendi. Porque no final do ano, né, eles deram essa declaração de participação. Aí eu fiquei na dúvida, eu vou perguntar antes de estar postando no lugar errado. Não, tá certa, tá ótima dúvida, inclusive, porque muitos alunos têm dúvidas sobre isso. Foi bem bom a gente falar sobre isso agora. Então, obrigada. Nada. Oi, Mari. Professora, deixa eu perguntar. Eu trabalho, agora eu entendi, nesses cursos que a gente faz, então pode entrar nesses dois que a professora acabou de explicar. Mas eu sou educadora de creche. A professora falou que eu posso colocar isso como atividade complementar? Sim, a experiência profissional também é contada em atividade complementar. E eu coloco em qual parte aí das atividades eu preciso de uma declaração como educadora de creche? Como que eu poderia? Isso. Você precisa pedir isso lá na escola. Pede para o diretor, ou você mesma já faz uma declaração, só pede para ele assinar. Essa declaração, ela tem que constar os seus dados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela precisa constar os seus dados, qual é a atividade que você exerce,
né? Então, aqui é a declaração. Precisa constar os seus dados, a atividade que você exerce lá, a data de início, qual o período que você está lá exercendo atividade, quantas horas totaliza na semana, e aí precisa estar datado e você pede para o diretor assinar. No caso, eu coloco os meus dados, o tempo que eu estou na unidade, o tempo da minha carga horária e a minha Uhum. função. É isso. Isso. E não Só esquece de colocar o cabeçalhinho ali no final, né? São Paulo, a data, piriri pororó, e pede para ele assinar. E a minha função é educadora de creche. Então, eu tenho validação sobre isso dentro da atividade Tem. técnicas. E aí você coloca em experiência profissional, Mari, Tá bom. tá? E Tem no aqui, ó, essa modalidade aqui, estágio extracurricular ou experiência profissional comprovada, ambos na área da sua formação. Então, como você trabalha dentro da área já, você pode colocar todas vocês que fazem estágio extracurricular, né? Tem experiência, pode colocar aqui dentro essa declaração. E aí são 60 horas também? Então, o máximo de validação nessa modalidade é de 60 horas. Tá. Porque eu tô há quase 5 anos, né? Então, quando a diretora for fazer esse documento, vai dar mais ou menos 5 anos, mas a validação vai ser no máximo 60 horas, é isso. Isso. Tá. Obrigada, professor. Imagina. Oi, Tânia. A gente não está te ouvindo, Tânia. Enquanto a gente dá um tempinho para ver se a Tânia arruma o microfone, queria dizer para vocês que eu estou também sempre disponível ali no AVA, né? Estou sempre tirando as dúvidas de vocês ali também, a gente está junto. Quando eu vou verificar as postagens, que eu vejo que vocês anexaram em alguma modalidade que não é a correta, eu também estou sinalizando sempre. Eu só não fico avisando vocês que foi validado, né? Quando é validado, está tudo certo. Mas se existe algum equívoco ali, eu estou sempre comunicando vocês também. Oi, Thaís. Oi, Pro, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas dúvidas, e as duas são sobre as ACCs. A primeira aqui, eu fiz o PIBID, e aí durante o PIBID tem diversos certificados diferentes, de palestra, apresentação de trabalho, congresso e até o próprio PIBID mesmo. Cada um vai contar horas para categorias diferentes, né? Isso. E melhor para você, né? Que seja assim, porque você consegue uma mobilidade bem grande de modalidades. Então, se tiver lá no certificado que foi um congresso, você posta na modalidade de congressos. Ah, tá. Então, essa era uma outra dúvida, porque a senhora falou que tinha área de projetos acadêmicos, e aí tudo que fosse da universidade era para postar lá. Então, mesmo sendo tudo da universidade, eu tenho que postar nas áreas diferentes. Desde que o título não seja palestra, né? Mesas redondas. Aproveita a mobilidade das modalidades para apostar em lugares diferentes. Então, se o seu certificado está com título de participação em congresso e tem uma modalidade que tem esse nome, poste na modalidade desse nome, Tá bom. tá? E sobre os cursos que a universidade oferece, são os que ficam na área de nivelamento, né? De biologia, matemática e português. Isso. Todos esses nivelamentos são considerados atividades complementares. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Oi, Tânia. Mari gostaria de falar novamente? Sim, o professor, esse documento que é diretor, esse
da comprovação da atribuição do meu trabalho, a diretora vai assinar e tem que reconhecer firma? De comprovante profissional da declaração? Isso. Não, não precisa. A única atividade que vocês precisam para reconhecer firma é do estágio obrigatório, lá na ficha de autorização. É o único lugar. Então, só a assinatura dela está validada o documento, então. Sim, Tá. E tem que ter o carimbo da escola? de preferência, mas não é obrigatório. Ok, obrigada. Tânia? Tânia, a gente não está conseguindo te ouvir, mas queria dizer para vocês que nós teremos outras aulas síncronas esse semestre, tá bom? Provavelmente nossa próxima aula síncrona seja em março, mais ou menos nessa mesma data que a gente está fazendo agora, ou talvez na segunda quinzena de março, mas nós faremos outras, né? Eu também estou disponível ali no AVA, contem comigo, a gente vai juntos nessa aqui. E a dica que eu dou para vocês é essa: comecem o quanto antes a fazer as atividades de vocês de estágio, já vão fazendo contato com os colégios, né, para ver se eles aceitam, para ter o aceite da atividade de estágio. As atividades complementares também, caso vocês não tenham essa plataforma aberta nesse semestre, vai guardando todos os documentos que vocês vão conseguindo fazer. Não deixem de ir fazendo as atividades, mesmo se a plataforma não estiver aberta, tá? É muito importante que vocês, quando tiver a plataforma aberta, já tenham muitos documentos para garantir a validação das 200 horas, tá bom? Queria me despedir desejando um ótimo 2023 para vocês e que a gente segue juntos aí lá no AVA, estudando bastante, né? Conseguindo nossas realizações pessoais. Estou aqui torcendo por vocês. É muito Ô, Pro, importante deixa essa eu perguntar formação. rapidinho. A aula, Pode a falar. aula, a aula vai ser postada quando? Vai estar hoje já a Hoje aula? mesmo, hoje Ah, mesmo. Tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima. Muito bom conhecer um pouquinho de vocês e conversar um pouco, né? A gente fica tanto lá no AVA, sem só escrevendo, é bom a gente se ver também um pouquinho. Grande beijo para vocês, bom final de semana. Atualmente.